You stole my heart of gold. Qual a principal função de um padre? Ou tipo, ele tem uma função. Tem. Bom, aí é a parte dos sacramentos. Então, o sacramento da Eucaristia, o sacramento da penitência, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento do matrimônio, de aconselhar. Então, a principal tarefa do padre é ajudar as pessoas com esses sacramentos da igreja, com a tradição da igreja, com os valores da igreja, fazer com que as pessoas cheguem e consigam conversar com Deus. Só isso. Entendi. Então, o principal trabalho do padre é fazer com que as pessoas se encontrem com Deus e de uma forma específica com os sacramentos, porque todos nós podemos fazer com que as pessoas se encontrem com Deus. Então, você ajuda a pessoa a rezar, tá? Os seus colegas lá da escola, vocês ajudam eles enfim, a rezar, ou com alguma ação de vocês, com alguma atitude. Então todo mundo consegue fazer, ou é convidado a ajudar as pessoas a encontrar com Deus. O padre é por excelência esse trabalho. Entendi. E o detalhe dele é que ele consegue, junto com esses sacramentos, ajudar ainda mais. Por exemplo, na missa. Então só o padre pode rezar ali a missa, fazer a consagração. Entendi. Só o padre consegue fazer o sacramento da reconciliação, da confissão. Só o padre consegue fazer o sacramento da unção dos enfermos. O pessoal chamava de extrema-unção, porque na unção dos enfermos também tem o sacramento da penitência. Então, assim, o principal trabalho do padre é fazer com que as pessoas se encontrem com Deus e, de uma forma específica, com os sacramentos. Quando eu vou, tipo, me confessar, eu posso chegar a pedir perdão. Muito obrigado, então, alguém. Valeu. O padre me dá o perdão. Eu posso, tipo assim, se eu estiver em alguma situação e não tiver um padre, outra pessoa pode me conceder isso ou não? Só o padre. Só o padre. O sacramento da reconciliação, que a confissão está dentro, é só o padre. Não dá para confessar. Com um amiguinho. Não dá certo. Não vai ser legal. Mas eu pedi e não perdi, não. Você pode pedir desculpa para ele. Isso sim, né? Claro. Mas o sacramento da reconciliação é só o padre. Só. É claro que você vai confessar para o padre e falar assim, olha, eu bati na minha irmã. Tudo bem, ó. Você está arrependida? Tô. Você já pediu desculpa para ela? Não. Então vai pedir desculpa e depois a gente conversa. Então pedir desculpa pode. Agora, o perdão sacramental é só o padre. Entendi. Qual é o maior pecado que existe? É o mesmo critério, assim, o raciocínio é assim, ou você está grávida ou você não está grávida. Não existe meio grávida. Não existe meio grávida. Ou você está grávida. Pecado é pecado. Você pecou, é pecado. Não existe pecadinho ou pecadão. Não existe pecado. E qual é o maior milagre que existe? É o mesmo critério. Entendi. Se é milagre, é milagre. É claro, tudo bem. Nossa, o Corinthians não roubou no jogo. É um grande milagre. Para! O Corinthians não foi ajudado no jogo. Então aí é um grande milagre. É um grande milagre. Mas é milagre. A Ponte subir pra primeira divisão. É um grande milagre. A Ponte Preta foi campeã. É um grande milagre. Está registrado que eu sou completante. E torço pro 15 de Piracicaba. Senão ela apanha lá em Piracicaba. Qual o significado do... Peraí. Qual o significado do Natal pra Igreja Católica? Porque, tipo, tem o Santo Claus lá, né? Não tem? Ah, Papai Noel, tá. Sim. é Então, o São aí Nicolau, São Nicolau. Isso aí. o significado tem é isso e o Jesus ou só Jesus e esse daí foi tipo uma coisa que depois adicionaram? Não, o Natal é o nascimento de Jesus, que nós católicos acreditamos que é o Filho de Deus. Pai, Filho, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho. Então ele nasceu por tradição no dia 25 de dezembro. Bom, e como tem todos os dias tem um santo, né, tem São Bruno, São Pedro, e eu não sei se tem santo. Não sei. Mas cada dia tem um santo.
Então, no dia 25 é o dia de Santa Claus, né? São Nicolau. Santo Nicolau. Nicolau, isso aí. Santo Nicolau. 31 de dezembro é dia de 31 de dezembro. São Silvestre, por causa da corrida, lembra? Ah, Eu é achei que verdade. era ano novo. E São João Bosco, que dia que é o dia de São João Bosco? Não, é de agosto? Que Não, dia? agosto é Procura dia no 16 de agosto. Ah, eu Não, sei. é o dia que ele nasceu. O dia né? que ele nasceu é dia Eu 16 de agosto. O Eu- dia Que dele. dia que na igreja é comemorado liturgicamente? Eu sei o É o 30 dia da de Maria. janeiro. Eu tô aqui. Dia 31 de janeiro é o dia de. 31 de É o janeiro. dia que ele morreu. Entendi. Morrendo de Mas o fome. salesiano faz festa pra tudo. Vai pra dia 16, Faz vai pra festa dia dia 31. 16 e dia 31. E aí, já entrando nessa pegada de Dom Bosco, quem foi Dom Bosco? Boa pergunta, isso que eu deveria perguntar pra vocês. Quem foi Dom Bosco? Dom Bosco é um padre diocesano da Itália, do norte da Itália, da cidade de Turim. Na verdade é um povoado de Turim, chamado Bec. Ele nasceu lá na Itália, lá no norte da Itália. A Itália é uma bota, né? É. Lá no norte da Itália, uma bota da Itália, lá em cima. Nasceu lá e depois, já jovenzinho, queria ir para ser padre e foi ser padre. Aí depois, quando ele foi ordenado padre, ele morou em Turim e ali viu que tinha muita criançada na rua, mais ou menos como hoje. Aí ele chamava essa criançada para jogar bola com ele. E junto com jogar bola, ele falava algumas coisas de Deus. Aqueles que queriam fazer catequese, ele dava catequese. Ele ia passear na zona rural, lá nos bosques com eles. Ensinava algumas profissões. Enfim, então Dom Bosco foi um padre diocesano da Itália, da diocese de Turim, que olhou, viu essa criançada na rua e foi lá conversar com eles. Entendi. Aí depois veio o oratório, depois veio a escola, depois veio a igreja, depois veio os salesianos, depois veio a congregação. É uma história bacana. Agora, quem são os salesianos? Quem são os salesianos? Agora, tava conversando, tava discutindo nessa pergunta, se a gente Agora tinha tá fazer ou não. só tem Daí o 5 Bruno virou pra mim e minutos. falou assim, todos nós somos salesianos. Tipo, quem estuda na escola, só que depende do Oficialmente, conceito, né? Então, oficialmente, salesiano é aqueles que pertencem à congregação salesiana. Entendi. Então, padre ou irmão. Ah, então a gente não é. Oficialmente não. O que vocês são, é assim, vocês são participantes da família salesiana. Entendi. Então, da sua família, é você e seu irmão. Uhum. Aqui, seu pai, sua mãe, você e seu irmão. É. Só que tem a família Rodrigues, da sua mãe. Sim. Não. Sua É, mãe tá certo. Rodrigues, né, também, não é? É. Carvalho. Carvalho de e tal. Moraes. Isso. Então, a sua família Rodrigues, Carvalho, aí começa a ficar um pouquinho maior, né? Porque são vocês 4, são suas primas, são seus tios, aí começa a aumentar a família. Mas a sua família original são vocês 4. Entendi. Então, os salesianos são os padres e os irmãos, fundados por Dom Bosco, organizado como congregação religiosa. Entendi. E por que surgiu os salesianos? Porque Dom Bosco começou a falar com essa criançada, vem aqui, vamos brincar, vamos. Aí no próximo domingo, em vez de ver aquele um trouxe mais 2. Aí no outro domingo, aqueles 2 trouxe mais 3. Aí quando Dom Bosco viu, estava vindo uma multidão de criançada todo sábado e domingo brincar com ele. Dom Bosco era um. Entendi. Então Dom Bosco falou assim, eu preciso de gente para me ajudar. Aí começou a chamar a gente para ajudar, olha, tá vindo umas 100, 200 crianças lá, jovens, brincar comigo, me ajuda? Me ajuda a brincar com eles, me ajuda a dar catequese, me ajuda a dar uma formação para eles, uma profissão. Aí começou a crescer esse grupo que dava ajuda a Dom Bosco. Só que Dom Bosco sabia que um dia ele ia morrer. Ele falou, se eu morrer, isso aqui não pode parar. Então ele começou a falar lá com o Vaticano, com o Papa, e falou assim, olha, posso fazer uma congregação religiosa para cuidar desses jovens? E já existiam outras congregações.
jesuítas, dominicanos, camilianos, enfim. Aí Dom Bosco falou assim, olha, eu preciso fazer uma congregação para isso que a gente faz agora não acabar. Aí o Vaticano, o Papa, falou, beleza, pode fazer. Então Dom Bosco começou, é claro, isso de uma forma muito reduzida, mas se você for ver, demorou 20, 30 anos para o Dom Bosco organizar essa congregação. E agora é algo... Agora está mais de Mundialmente. 130 países. Nossa. Entre escolas, seminários, igreja, centro universitário, universidade. Eu percebi quando tava tão grande, quando a gente foi pra aquele negócio do foguete, a gente encontrou só lá 4 escolas só salesianas lá. E tipo, cada um tipo lá do Nordeste, o outro tipo, do Rio, o outro do... No Brasil, em todos os estados do Brasil, tem escola salesiana. Tem salesiano. Ou igreja, paróquia, ou escola, ou seminário, ou centro juvenil, ou obra social, ou enfim. Então os salesianos cuidam disso no mundo inteiro, no Brasil também. Entendi. Dom Bosco já veio pro Brasil? Nunca veio, Não? nunca veio. Ah. Mas quando construíram a primeira igreja no Brasil, a primeira obra salesiana no Brasil, ele era vivo ainda. Era? Era. Quando que ele chegou no Brasil? Os salesianos chegaram no Brasil? 1821? 29? Não. Pé. 35. Não. Nossa, é 20 Aí algum. procura lá, que é 1883. 83. Quase tipo um pouco longe. Dom Bosco morreu em que ano? 1831? 81? Mas ele se chegou aqui. 1801. Ai, meu Deus. 1800, é fácil, ó, 1888. 888. Ah, 7 anos depois do Brasil aqui. 7 anos depois. Então, quando o pessoal chegou no Brasil, o Dom Bosco estava vivo ainda. Aquela igreja no Liceu de São Paulo, Liceu Coração de Jesus, a planta da igreja e da obra, Dom Bosco teve nas mãos dele. Falou, nossa, esse aqui vai ser a obra lá em São Paulo? Deixa eu ver. Muito bom, pode fazer. Aí o Dom Bosco ainda estava vivo. Olha. Legal, né? Aham. Legal. Legal. Qual é a diferença do padre e do padre salesiano? Tudo é padre. É. Tudo é padre. Você fala assim, padre diocesano, padre camiliano, padre diocesano. Jesus, padre, não tenho só. Padre salesiano. Então, padre é padre em qualquer lugar. Basicamente, padre tem que ter filosofia e teologia. Todo padre, diocesano, camiliano, salesiano, tudo. Independente, tem que ter filosofia e teologia. Entendi. Aí depois, a diferença no estudo é que algumas congregação estuda sobre, o padre tem que, o seminarista, o religioso, tem que estudar sobre a sua religião, sobre a sua congregação. Então, os jesuítas têm lá um ano para estudar só sobre a vida religiosa e o que é ser jesuíta. Os dominicanos, além de ser os padres, além de estudar filosofia e teologia, estuda também sobre a vida religiosa e o que é ser dominicano. Os salesianos também. Os salesianos, congregação religiosa, estuda um ano o que é ser religioso, o que é ser religioso salesiano. Então aí tem algumas coisas, alguns anos a mais nessa filosofia e teologia. Mas basicamente todos são padres. A diferença é que as congregações têm um foco no seu trabalho. E elas têm, tipo, a congregação tem regras que adicionam dentro do padre, tipo, dentro da vida do padre, tipo... Tem chama Constituição. Do mesmo jeito que o Brasil não tem as constituições brasileiras, Sim. que são as regras lá e tudo mais, os salesianos e toda a congregação tem as suas constituições. Cada um tem um. Cada congregação masculina ou feminina tem as suas regras. Entendi. O que pode, o que não pode, como que não pode. Entendi. Olha, tem que morar todo mundo junto, não pode morar sozinho. Olha, vocês isso, vocês aquilo. Então, Legal. então a diferença é mora em comunidade e os diocesanos moram normalmente sozinhos. Nada impede que um padre diocesano more com outros padres. Por exemplo, tem a paróquia perto aqui no bairro de Campinas tem
aqui, Nova Europa, Parque da Figueira, Jambeiro, tem lá 2, 3 paróquias. Nada impede que esses 2, 3 padres se combinem e falem assim, olha, vamos morar junto? Para viver em comunidade, para não ficar sozinho e tal. Aí pode. Mas, normalmente eles acabam morando sozinhos. O religioso não. O religioso necessariamente tem que estar numa comunidade. Entendi. Legal. Certo? Mais Acho alguma que é pergunta? isso. Quer fazer alguma Eu coisa? não. Também não. Também Você não. Quer acrescentar alguma coisa, tio? É isso.